Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de amor, de luz. Nós vamos iniciar a noite de hoje. Eu gosto sempre de lembrar desse momento, da importância desse momento, e que depende muito da nossa intencionalidade, nosso livre-arbítrio, da nossa abertura, receptividade. Esse é um momento onde nós estamos reunidos em nome de Cristo, aqui para a gente fazer uma reflexão, mas na contraparte espiritual tem toda uma dinâmica acontecendo. A casa ela vem sendo, ela é preparada para recepcionar a todos nós, junto também dos irmãos que muitas vezes nos acompanham. Então, nesse momento, é um momento onde acontecem desligamentos de energias, desligamento de alguns irmãozinhos que precisam de assistência, e isso tudo acontece de uma forma mais tranquila, sobretudo com a nossa colaboração, com a nossa intencionalidade, porque nós nos conectamos pela lei da semelhança. Então, às vezes, os nossos pensamentos, às vezes a gente nem percebe os nossos pensamentos, mas nós vibramos numa certa frequência que atraem alguns irmãozinhos que estão ligados àquela frequência. E aqui é o lugar, a hora, o momento de acontecer esse desligamento. Mas vai depender muito da nossa intenção. Se a gente colocar essa intenção de que essas energias, esses pensamentos que a gente fica ali repetindo, e eles acabam sendo formas, pensamentos, tem espíritos que relatam que parece até um espírito, mas na verdade é um pensamento tão reiterado, com tanta vibração, que fica parecendo que tem vida própria. Tudo isso é desligado, desconectado agora, sobretudo se a gente relaxa, se a gente pede, se a gente se coloca nesse lugar, Então, eu convido a cada um para entrar em contato com isso, entrar em contato com seu mentor, com seu anjo da guarda, que a gente possa fazer uma prece antes da gente começar esse nosso momento de reflexão, e nesse momento também elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso coração ao alto, pedindo a nosso Deus, Deus Pai, todo amoroso, que possa abençoar essa noite de hoje, que possa abençoar a cada um de nós que veio aqui buscar algo, uma reflexão, uma luz, uma paz no coração, um entendimento, leveza, saúde. Cada um veio aqui buscar algo, que possa encontrar em seu coração, que possa receber tudo aquilo que veio buscar e que possa também contribuir para que todas essas energias possam ser acolhidas com muita amorosidade, possam ser destinadas para hospitais, locais de aprendizado, e nós também possamos contribuir com isso na noite de hoje, no nosso sono. Mas nós nos colocamos receptivos, Pai, para que as suas inspirações possam nos alcançar, que nós possamos receber toda a energia que nós merecemos e que nós nos colocamos disponíveis para tanto. Auxilia-nos, Mestre, na noite de hoje. Que assim seja. Bom, dito isso, hoje nós vamos continuar, Nós estamos fazendo esse estudo do livro, Vinha de Luz. Eu gosto sempre de pôr uma das capas, porque tem edições. Essa é a capa dele. Ele é do Chico Xavier, mas pelo Espírito Emmanuel. E hoje a gente vai estudar o capítulo 20, que fala porta estreita. Quando a gente pensa porta estreita, o que vem na cabeça? Possivelmente desafio, Uma porta estreita é algo que é desafiante de você passar. Ela não tem uma certa facilidade. E Emmanuel extraiu essa lição. Os espíritos, eles foram autorizados a partir de Chico. A gente vê isso na obra, de André Luiz, no filme também, quem assistiu. Essa comunicação com o mundo espiritual,
ela começou a ser maior a partir de Chico, o carteiro, que ele se intitulava, né? Ele escrevia muitos livros, muitas cartas do mundo espiritual para nós. E essa comunicação, ela veio sobretudo para nos auxiliar. Por quê? Para que a gente não perdesse tempo, para que a gente pudesse viver uma vida com mais qualidade, com menos hipnose, com mais presença aqui, para que a gente não desperdiçasse esse tempo que a gente vive aqui, que é facinho da gente desperdiçar, porque é muita informação que a gente vive aqui, é muito estímulo, é muita coisa acontecendo em nossas vidas. Então, os espíritos trazem essas lições, eles trazem os livros, né, os romances, enfim, as comunicações de uma forma para nos auxiliar, para a gente conectar, nos recordar, né? E a gente também se basear, às vezes, em erros, equívocos deles ou de outros irmãos, para que a gente não precise repassar isso da mesma forma. Então, Emmanuel, ele extraiu essa lição a partir do que Jesus falou em Lucas. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Isso está escrito lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 24, né? Isso aqui eu gosto sempre de contextualizar. Faz parte de um discurso de Jesus, onde ele aborda a importância de se esforçar para entrar no reino de Deus. Ele está explicando para as pessoas lá. E ele estava ensinando essas multidões sobre a necessidade de arrependimento, da urgência de se preparar para entrar no reino de Deus. Falando dos valores, do que é que a gente veio fazer aqui, afinal de contas. E aí, alguém pergunta, né, nesse versículo 23, pergunta a Jesus, Senhor, são poucos os que são salvos? Aí Jesus responde, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Eu coloquei porfiai porque é diferente essa palavra, né? Em português ela significa esforçar-se, empenhe-se em passar por essa porta estreita. Faça esse esforço com persistência, com resignação, com vontade para alcançar esse objetivo. Por quê? Porque a porta estreita, ela representa um caminho difícil, exigente. Esse caminho é difícil porque São Pedro está lá no portal, com uma listinha na mão, perguntando o nome das pessoas e olhando, não, você não entra. Próximo, você pode entrar. Deixa eu ver o outro. Seu cabelo é estranho. Não, você está esquisito, não pode entrar. Claro que não, né? Essa porta estreita, gente, por que ela é estreita? Porque ela é desafiante? Sim. Mas ela é muito desafiante pelos desafios que ela representa, sobretudo pelo nosso posicionamento. Porque a vida, ela é feita de escolhas. E todos os dias nós recebemos um papel em branco, uma página em branco da vida, permitindo que a gente reescreva, ou perdão, melhor, escreva esse novo dia. E dentro disso que a gente faça escolhas, conscientes ou não. Mas Emmanuel vem nos trazer aqui, faça-o conscientemente. Então, recapitulando aqui também, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esse capítulo 18, que ele fala também sobre isso, sobre a porta estreita. Ele fala que muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Quando a gente lê esse título, parece que é uma coisa passiva, parece que a gente que vai, é uma coisa um pouco de sorteio, a gente fica com uma sensação, será que eu vou ser escolhido? Será que eu vou passar nisso daí? Será que eu estou suficiente? Dá uma sensação disso. Mas, na verdade, não é bem assim, é o que a gente vai estudar. Esse capítulo ele aborda temas como a salvação, o esforço necessário para se melhorar moral e espiritualmente,
a necessidade de praticar a caridade e seguir os ensinamentos de Cristo com sinceridade e dedicação. Em Mateus, lá fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão estreita, ao contrário, é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Aqui ele já começa a elucidar. É larga a porta, né, da perdição, da vida aqui. Nós recebemos muitos estímulos, e muitos estímulos à ilusão, a se conectar à ilusão dos sentidos. Veja bem que os espíritos, em nenhum momento eles falam que nós não podemos viver as coisas da carne, a vida, a prosperidade financeira, que a gente não pode dar o nosso melhor, que a gente não pode buscar o nosso melhor. Não é nada disso. Mas que muitas vezes nós confundimos. Nós vivemos como se isso fosse a razão de nossa vida, a razão de nossa existência, a razão de nosso viver. E não, através disso, isso é apenas como se fosse uma ferramenta para burilar o nosso espírito. Porque, afinal de contas, a porta estreita simboliza o caminho da reforma íntima. Sempre a reforma íntima, né? Sempre a gente volta para essa seara. Por quê? Porque a vida, ela é para nós, para nossa melhoria. E a porta, ela é tão estreita quanto é a nossa disposição de fazer esse esforço. Não é um movimento passivo, não é algo que vai cair dos céus, é algo que nós vamos nos colocar em direção a. Então, o verdadeiro cristão deve seguir o caminho da virtude, praticando o bem, a justiça, a caridade, mesmo que isso exija esforço e sacrifício. Mas começando realmente a lição, eu só trouxe uma contextualização. Emmanuel começa o seguinte: antes da reencarnação necessária ao progresso, antes da gente chegar aqui no corpo, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Então ele fala lá, olha, antes de vocês virem para cá, vocês ficam doidos para virem para cá, com o propósito da vida, com o porquê disso aqui. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Ele está exaltando o sofrimento, falando que o sofrimento que é a salvação? Não. Mas que existe sofrimento, existe esforço que nos purifica. Assim como, por exemplo, quando a gente faz um esforço físico, por exemplo, de academia, ele nos ajuda na saúde. E às vezes a gente não faz por prazer, porque a gente gosta. A gente não procura ter uma alimentação saudável porque a gente gosta. É importante. Nem tudo é sobre isso, sobre o nosso querer. Existem coisas que são importantes e necessárias. E aqui ele nos recorda disso. Existem movimentos que nós vamos fazer aqui na vida que dependem do nosso esforço, do nosso, às vezes até sofrimento, porque quem não gosta de academia, ter que ir lá fazer 1 hora de esteira é um sofrimento. Né? Mas ele tem o seu benefício, a sua contrapartida. Então aqui ele também nos lembra disso. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Então, antes da gente entrar aqui, quando tem acesso, quando nos é permitido, né, ao nosso planejamento reencarnatório, são altas promessas. Há uma empolgação. Não, eu quero passar por isso, eu vou passar por isso. Isso aqui vai me ajudar a eu desenvolver a paciência, eu desenvolver essas virtudes que eu ainda não desenvolvi. Compreende a dificuldade que enriquece a mente
e não pede outra coisa que não seja lição, nem espera, senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. São aquelas letrinhas miúdas, né, que a gente não lembra que assinou, né, em contrato. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Então a gente assinou lá aquela letrinha, mal leu o contrato, recebe o corpo e vem para cá. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar o quê? As portas largas, por onde transitam as multidões. Ou seja, o que é mais fácil aqui? É a gente ceder ao fluxo, a gente se esquecer dos compromissos, a gente se esquecer daquilo que a gente estava programado, dos chamados do nosso coração, inclusive. A gente até se perder no mundaréu de informações que a gente tem. E é muita coisa, né, gente, para a gente, às vezes, administrar. A gente se esquecer nisso tudo e a gente ir nesse fluxo da porta larga. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Ou seja, repetindo um passado nessa existência. Porque vamos pensar aqui um pouquinho. Se nós somos seres eternos, sabe-se Deus quantas vidas a gente já viveu para trás. A gente vem com o quê? Com uma bagagem, com uma herança que nós mesmos deixamos para nós. Eu gosto de lembrar, quando a gente vai às vezes para a fazenda, né? A gente vai para a roça. Quando a gente vai, abre a porteira, aí tem aquele caminho, não é mais fácil passar para aquele caminho do que passar no mato, né? Onde tem o pasto? Porque ali já está batidinho, não é? Não é mais fácil? Dá menos problema para o carro, é mais tranquilo, você não estraga o carro, o mato é baixinho, nem tem mato, é só o chão batido. Por quê? Porque muitos carros passaram por ali, por muita coisa passou por ali, então nem nasce mato mais. É mais fácil da gente passar por aquele velho caminho, aquele trieirinho já aberto. E assim também acontece conosco. A gente já abriu um trieirinho dentro de nós. A gente já exercitou muito as nossas dificuldades, arrogância, orgulho, egoísmo, tristeza, uma tendência a ser melancólico, uma tendência a ser pessimista, uma falta de esperança. Quanto que a gente já amassou disso aí? Então esse caminho dentro de nós, ele está aberto, ele é fácil da gente dar continuidade. Para sair desse lugar, a gente precisa fazer o quê? Um esforço. Para sair do sedentarismo, a gente não precisa fazer um esforço para programar para ir para a academia ou para fazer algum exercício físico. Se a gente é acostumado, né, se nós somos sedentários, é um senhor esforço. É todo dia a gente tem que escolher. Só por hoje. Só por hoje. Se a gente parar para pensar, a gente nem faz, não pode pensar. E é a mesma coisa com esses assuntos. É a mesma coisa se a gente não parar para prestar atenção, se a gente não sair do automatismo da vida, a gente continua repetindo padrões emocionais, mentais, se associando ao mesmo tipo de energia do passado, repetindo situações e deixando a mesma herança para nós mesmos. Como assim, Denise? A gente não trabalha outras virtudes, a gente não trabalha aspectos de nós mesmos. A gente deixa de reforçar o nosso lado luminoso. Porque muitas vezes a gente fica muito fixado também a aspectos difíceis. A gente só quer combater as nossas dificuldades, o nosso egoísmo, a nossa arrogância, a nossa falta de paciência.
por que não fazer ao contrário? Por que não estabelecer e olhar para que a gente possa reforçar? Se nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador, nós somos luz também. Por que não reforçar o nosso lado luminoso? Ao invés de ficar combatendo um olhar pessimista, um olhar negativo para situações que a gente ainda não elaborou. Percebe que é uma perspectiva diferente? Que é um enfoque diferente e que dá até um pouco mais de ânimo? Tem aquela expressão, fake it until you make it, né? Finja até que você consiga tornar aquilo realidade. De repente, a gente pode criar isso. Peraí, deixa eu trabalhar aqui uma virtude. Paciência. Tá difícil de eu, desenvolver dentro de mim a paciência. Pegue pequenas situações no dia a dia para você trabalhar a sua paciência, alargar esse trieirinho dentro de você. Para que você traga isso como um patrimônio seu. Integre isso no seu coração, nos seus pensamentos, nas suas crenças, nas suas ações, e que isso se torne seu, patrimônio do seu espírito. É sobre isso. É sobre esse automatismo que ele vem nos recordar. Porque quando a gente vem para cá, é muita coisa acontecendo. São conexões, são irmãos que a gente reencontra, que nos despertam N gatilhos, que às vezes não são os melhores, que a gente tende a olhar lá para fora ao invés de olhar para dentro. A gente tende a combater as pessoas, as coisas da vida, ao invés de olhar, peraí, o que em mim está provocando isso? Fulano está me incomodando, mas o que é que eu estou despertando no fulano? O que em mim está fazendo com que ele haja dessa forma? Percebe a autorresponsabilidade? A autoobservação? É sobre isso. Porque, afinal de contas, a vida não é só do outro. A gente convive com o outro. Mas é sobre nós. Sobre o que nós fazemos com o que o outro desperta em nós. É sobre isso. Sobre essa consciência. Então, Emmanuel vem nos lembrar. Para quê? As coisas que a gente vive aqui, gente, elas não são à toa. Elas têm uma função. Não é a função de fazer a gente sofrer. Não é a função da gente piorar a nossa situação. É aprendizado. Aqui é uma escola. Tem muitas pessoas, eu já estive nesse lugar, eu confesso, que às vezes a gente fala, mas ai gente, que preguiça. Eu preferia ficar de lá, eu queria ficar eu queria ficar uma rodada sem jogar aqui. Né? Às vezes a gente pega uma fase assim, nossa, eu queria preguiça de encarnar, preguiça desse mundo cheio de coisa, de desafios. Mas é exatamente sobre isso. É como se tivesse assim, um painel de tomadas aonde você vai plugar, aonde você vai se conectar. Em qual realidade você vai se conectar? O que você vai desenvolver em si? Para quem sabe ler, um pingo é letra. Os antigos, falavam isso pra gente. Então, para prestar atenção. O que é que você pode aprender com as coisas da vida? O que aquilo, por menor que seja, pode trazer de aprendizado para você? Toma isso. Toma os fatos, os obstáculos, as dificuldades, as pessoas como portadores de aprendizagem, para que a gente possa integrar isso em nós mesmos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo as transformações da morte. Quando passa aquele filme, quando está pertinho, você fala, nossa, e agora? Você faz um filme da sua vida, é o que eles relatam, e você olha e fala, eu vivi. Muitas pessoas falam isso. A questão da vida é você vivê-la com intensidade de coisas que desenvolvem muito mais adrenalina do que material para o nosso espírito. Porque não está errado a gente viver adrenalina, se eu gosto de coisas, né? Enfim, não é isso, não é sobre isso. Mas passa o traço, noves fora. Quem você, no final lá, eles fazem muito esse exercício. A gente não sabe quando nós seremos chamados.
Mas vamos imaginar que nós vamos ser chamados agora. Eu vou gostar do que eu estou levando comigo? Eu vou gostar do que eu me transformei, de quem eu me transformei? Eu vou achar bacana a vida que eu levei? Os valores que eu desenvolvi? As virtudes que eu transformei em mim, ou eu reforcei em minha alma, em meu coração? Porque é sobre isso. É sobre isso. Então, nós podemos fazer esse exercício. Aí ele fala, se fosse possível voltar. Pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Ontem, no momento de oração, eu peguei um trechinho de Hamed, e ele fala uma definição sobre humildade que eu achei linda, diferente. Ele fala que a humildade nada mais é do que a gente aceitar a realidade. Muito diferente, né? Aceitar a realidade é a humildade, é você não brigar com aquilo que está na sua vida. Não significa que você vai se conformar, mas você aceita. Você entende que aquilo está ali presente e você busca transformar se aquilo não está legal para você. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. Ou seja, quando chega a dificuldade, quando chega o momento de transformação, não quero não. Tá muito. Não, eu vou buscar outra alternativa. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Diante disso, eu trouxe 2 livros, trechos para a gente ler. Esse livro chama-se Livros de Esperança. Eu gosto muito desse espírito, a irmã Cidufo, ela que faz com o Vanderlei de Oliveira, que é um médium. O capítulo 1, Olhai os Lírios. Esse livro, ele é muito bonito, gente, vale a pena ler. No capítulo 1, eles falam sobre o desencarne de Eurípides Barçanufo. E Eurípides, dizem que ele trabalha no hospital chamado Esperança, que é destinado, sobretudo, ao acolhimento dos espíritas, né, que chegam para lá. E ele, no momento aqui do desencarne dele, ele estava cometido da influenza, que na época, em 1800 bolinhas, sei lá quando, influenza matava, né? Não tinha as vacinas de hoje, então ele estava muito ruim, e ele era um espírito tão evoluído que nada mais, nada menos, quem aparece para ele é Maria, o espírito de Maria. Então ele fica assim, ele está naquele momento, né, nem lá nem cá, ele fica todo, né, alegre, enfim, de receber Maria, e Maria vai conversar com ele. Então ele pergunta, já assim, peguei só o trecho mais importante aqui para nós. O que fazer, Mãe Santíssima? Ela fala sobre uma missão, mas ele tem escolha. Mas ela fala, os pântanos da maldade estão repletos de almas tíbias. São lírios encharcados pela lama pútrida das imperfeições, mas eles não perderam o viço, a exuberância. Não deixaram de ser lírios. Ali jazem, atolados nos lamaçais da insanidade, muitos laços de nossa trajetória pela cristianização nesse orbe. Vem, servidor do amor, uma obra que já começaste na erraticidade, aguarda-te. Um celeiro de esperança e promessa, encontra-se à tua espera. O Senhor compassivo, no entanto, permite-te a continuidade junto ao templo corporal. Ou seja, você pode cuidar desses lírios aqui, ou você pode continuar a vida. Mensageira bendita, quem são os sofredores a que te referes? Nos abismos encontram-se os lírios de Deus, aqueles que amam a mensagem de Cristo.
todavia não souberam honrá-la. Inúmeras almas rebeldes que amam ao Cristo, uma nação de exilados que o tempo não converteu. São lírios de esperança, em pleno pântano de egoísmo. Olhai pelos lírios, meu filho. Jesus te chama para erguer-lhes abrigo acolhedor e oferecer-lhes descanso e elevação. Por quem o Senhor chorou naquela noite de abençoado encontro contigo? Lembra-te? Sim, digna serva. Jesus chorou pelos que lhe conhecem os ensinos e não os vivenciam na atitude. Por aqueles que têm informação, têm conhecimento, mas não integraram no patrimônio espiritual. Por aqueles que já passaram pelas fileiras dos estudos, mas que não trouxeram isso para a alma. Passam pela vida, mas não deixam a vida entrar e transformar dentro. Resistentes à reforma íntima. Resistentes a dizer não. Porque é um pouco sobre isso a porta estreita. É dizer não às nossas reatividades, não aos nossos padrões de pensamento, não às nossas tristezas reiteradas, não ao trieirinho em que nós estamos acostumados. E para isso nós precisamos ter consciência. Então, continua, esses serão teus novos filhos. Doravante serás o apóstolo da esperança. Darás conforto educativo aos cristãos de todos os tempos que foram atingidos pelo encanto da negligência e pela tirania da ilusão. As ovelhas perdidas de Israel serão teus novos alunos. Ensina-lhes a pedagogia do amor. Restitui-lhes a herança divina de filho de Deus. Assegura-lhes suficiente misericórdia para testemunharem o roteiro de meu filho amado. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Todos ainda vão florir. Serão lírios nos campos da vitória. Vão embelezar os destinos da humanidade. Eu trouxe também um trecho desse livro, Escutando Sentimentos. Eu já trouxe ele aqui, mas muitos até me pediram. Eu trouxe ele para que a gente possa ler rapidamente. Nesse trecho aqui, esse livro também é um livro belíssimo que eu recomendo, é Receituário Oportuno. Tem um médico psiquiatra, ele era psiquiatra encarnado aqui, desencarnou e continua a exercer a psiquiatria, digamos assim, no plano espiritual. Então ele recebe os irmãos. E aqui ele tem um diálogo com Anselmo, que foi um trabalhador espírita. E aí ele fala, Anselmo, Anselmo, como passa, meu bom amigo? Péssimo. Por quê, meu filho? O senhor tem conhecimento do que eu passei durante a vida física? Sim, estudo sua ficha há vários dias. Então deve saber que um terrível estado de desgosto íntimo acompanhou toda a minha vida. Fiquei firme na atividade espírita, na esperança de ter um pouquinho de sossego nesse plano. Mas parece que não terei, não é mesmo? Cada qual colhe o que plantou. Pois vou dizer ao senhor, só não suicidei no corpo por saber das dificuldades de tal ato. Vontade não me faltou, pois a cada dia que passava, angustiava ver minha penúria. Oração, trabalho, estudo não me curaram a tormenta. Contudo, minha alternativa foi continuar a trabalhar e esperar para depois da morte o alívio, a libertação. Agora chego aqui e o que tenho? Mais tormenta, remédios, internação? E como se sente diante disso? Eu quero matar a vida, já que não tive coragem de matar o corpo. Doutor, é possível se suicidar por aqui? É possível? Se for, pode me ensinar? Olha o grau do Anselmo. Sossegue, homem. Depois de 4 crises ainda pensa nisso? Faça um esforço maior. Esforço? Mas o que fiz na Terra, para quê? Meus problemas começaram ao reencarnar e continuaram depois do meu retorno. Para mim, chega de lutas. Todos temos problemas, meu filho. Vá me dizer que o senhor tem, como médico nessa casa de luz, tem algum problema?
Quem está deitado e queixando sou eu e não o Senhor. Tenho mais problemas do que você possa imaginar. Em verdade, Anselmo, nossos problemas iniciaram quando apartamos de Deus. Isso se deu há milênios sem conta. Eu sou deportado de outro mundo, pode falar, não sou? Deixemos esse assunto para outra hora, Anselmo, esquivou-se o servidor. Nunca tive prazer na vida física. Não sei e nem sei bem o que é isso. Não devemos mesmo ser deste mundo. Contudo, se aspiro ser feliz, devo ter experimentado isso algum dia. O senhor concorda comigo? Certamente. Achei que morrendo, depois de tanta dor, fluiria o bem-estar, a paz. Entretanto, creio que devo ter esquecido algo durante a vida corporal. Estranho, doutor Inácio. Já morri e continuo com vontade de morrer. O que é isso, meu Deus? Quando vai terminar esse inferno na mente? Qual a minha doença? Depressão. Depressão? E como curar isso? Aprendendo a viver. Eu não tenho depressão. Pessoas com depressão não lutam como eu lutei. Posso lhe aplicar um teste se você desejar. Aplique. Responda com sinceridade. Você sentia desânimo, inconformação e angústia com frequência na vida física? Sim, muito. Isso é depressão. Mas nunca nenhum médico jamais diagnosticou. No máximo falava em cansaço. Depressão é cansaço de viver, meu filho. E como não sentir isso com a vida que eu tive? A pergunta está mal formulada, Anselmo. Melhor seria dizer assim: e como não sentir isso deixando de aceitar a vida que tive? Depressão é não aceitar a vida como ela é. Mas eu fui resignado. O que você entende por resignação? Suportar as provas da vida com paciência. Não é isso. Não. Então, o que é, doutor Inácio? Você esqueceu uma parte essencial em seu conceito. É suportar as provas da vida com paciência e jamais desistir de buscar-lhes a solução. Eu fiz isso, alegou o paciente. Não fez, retrucou o psiquiatra. Fiz, não fez. Tenho sua ficha e quem o encaminhou para cá me deu detalhes de sua existência. Digamos que você fez isso até por volta dos 40 anos de idade, em seus primeiros 15 anos de espiritismo, depois só se queixou. Você desistiu sem assumir que desistiu. Não faliu, porém deixou de crescer tanto quanto podia. Você cansou por dentro e não admitiu. Os outros 30 anos passaram na revolta e com a esperança de morrer logo para fruir. Continuou sua tarefa por fora, esquivando-se do dever da melhoria por dentro. Instalou-se o vazio e a vida passou. Você foi traído pela famosa frase de muitos cristãos distraídos que esbanjam tempo e oportunidades. Que frase, doutor? As famosas frases proferidas por todos aqueles que se deixaram abater pelo egoísmo e se cansaram das refregas doutrinárias. Agora vou cuidar de mim, dar um tempo para mim mesmo, chega dos espíritas. Nesse ínterim, Anselmo modificou sua fisionomia por completo e começou a esbravejar. Já ouvi falar na segunda morte. Ela existe mesmo, doutor? Se existir, prefiro a ter que viver. Quero voltar aos reinos inferiores. As coisas não foram como desejei na terra e, pelo visto, não serão a contento por aqui também. A vida o espera rica de oportunidades. Só você não consegue perceber. Nada deu certo na minha vida. Não quero tentar mais. Engano, meu filho. Talvez nada tenha saído como você desejou. Isso não significa que não deu certo. Em verdade, deu certo e você não entendeu. Se tivesse dado certo, eu não estaria nessas condições. Você está nessas condições porque você não aceitou. É bem diferente. Aí, ele tá nervoso, brigando lá com o doutor Inácio, eles aplicam um passe nele para ele adormecer. E aí, posteriormente, eles estão tratando o Anselmo e eles recebem uma comunicação do alto. E esse espírito de luz fala: Anselmo é uma esperança dos céus.
Sua alma ergueu-se dos lamaçais da penúria e do mal, atingindo as margens seguras do desejo de ser melhor. Saindo das cavernas do exclusivismo e da solidão, formou família e projetou o seu educandário da convivência. Premido pelas decepções e desgostos, ainda frágil e seguro, resvalou novamente para o ócio, criando uma redoma no coração temeroso e assustado. Lutou quanto pôde pela conduta reta, considerando a fragilidade de suas forças. O Espiritismo fez luz em sua mente, prevenindo-o de quedas bruscas. Seu coração, no entanto, encontra-se encharcado pela tristeza, face os desatinos de outros tempos, pelos quais ainda não realizou o suficiente. Conceda-lhe, em nome de Jesus Cristo, o repouso temporário. Internem-no por alguns meses na incubadora da inconsciência sob meu aval. Paz em Cristo, Isabel. Eu trouxe esse trecho para quê? Para que a gente perceba que todos nós temos um caminho a ser feito. E para que a gente possa pôr consciência naquilo que realmente importa, na edificação do nosso espírito, na edificação dos nossos valores, sobretudo do coração. Quem nunca passou ou passa, às vezes, lidando com uma tristeza da alma, uma melancolia que parece que não passa? Faz parte, muitas vezes, de uma herança que nós deixamos para nós. Mas nós temos aqui a oportunidade de reescrever a nossa história, de trazer um pouquinho de luz, um pouquinho da nossa vontade, do nosso olhar, de fortalecer novamente o nosso lado luminoso, para que a gente possa ir modificando esse trieiro que nós abrimos aqui em nosso ser, para que a gente possa ir trazendo leveza e paz para nós mesmos. Mas é importante a gente ter consciência, porque muitas vezes nós, como espíritas, ou que acreditamos na vida além da morte, às vezes a gente passa uma vida, eu vou deixar do jeito que está mesmo, mas assim, eu vou aguentar o que precisa ser aguentado, porque quando eu chegar lá, joguei meus tijolinhos lá no céu, quando chegar lá a coisa vai ficar diferente. Não. A vida te espera é aqui, porque a transformação de nós mesmos é aqui. Lá nós estaremos em contato com a energia mais leve, digamos assim. Aqui nós temos nosso corpo que ele nos protege. Nós estamos convivendo com variados tipos de espírito e de vibração. Nós nos conectamos por opção. Lá não. Lá é a lei da vibração. Quanto mais eu melhoro a minha vibração, quanto mais escolhas felizes para o meu espírito, quanto melhor a vibração que eu vivo aqui, mais o meu espírito tem condições de estar nessa faixa vibratória. Então, quando eu for chamado para lá, eu já estarei um pouquinho melhor. Então, é sobre isso, sobre a gente decidir por essa porta estreita, todos os dias, a gente buscar ser a nossa melhor versão todos os dias. E para a gente fazer, eu trouxe essa frase também de Emmanuel: trarás contigo a paz que fizeres nos outros. Temos sempre o que damos. Isso é da lei de Deus. Eu trouxe aqui essa imagem para a gente fazer o nosso tratamento. Enquanto a gente recebe o passe, essa imagem, ela mostra os nossos centros de força, ou nossos chakras. Quando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles mudam o nosso campo vibracional. Então, nós vamos aqui, eu vou fazer um direcionamento, nós vamos buscar alinhar esses chakras, nós vamos colocar essa energia, percebe que é um fluxo. Então, nós vamos começar fechando os nossos olhos, sentindo a presença, cada um vai sentir a presença amorosa do seu mentor de luz. Nós vamos perceber que existem muitos espíritos de luz aqui irradiando, vibrando melhor. Do alto caem flores de luz da mão de Nossa Senhora. Vamos sentir esse campo amoroso, maravilhoso, preparado para cada um de nós, para desfazer aquelas conexões,
as sensações, os sentimentos, os pensamentos que nós não, as energias que nós não precisamos mais carregar. E nós vamos sentir do alto da nossa cabeça, na nossa coroa, que se fala o chakra coronário, ele na cor violeta. Nós vamos sentir essa energia que vem das mãos de Cristo. Ela entra pelo alto de nossa cabeça. Ela abre essa energia, essa coroa na cor violeta, e nós vamos recebendo esse influxo amoroso. Ele vai passando agora, e entre os nossos olhos, no terceiro olho, que muitos falam, existe o nosso chakra frontal, na cor azul da caneta Bic. Nós vamos expandir também essa energia, permitindo que ela seja limpa, que melhore a clareza dos nossos pensamentos, a nossa intuição, a nossa percepção. Vamos liberando uma congestão mental que muitas vezes nós deixamos que aconteça, e essa energia vai passando por esse chakra, liberando, transformando, trazendo paz e cura. Essa energia vai descendo pelo nosso pescoço, passando pela nossa garganta, pelo chakra laríngeo, um chakra azul claro. Nós vamos fortalecendo esse chakra nessa cor, permitindo que a gente tenha, liberando aquele nó na garganta, quando a gente engole sapo, ou então a gente tem uma fala agressiva, a gente vomita verdades para as pessoas. Vamos liberar essa energia, essas crenças, e vamos soltar, permitindo uma comunicação fluida, leve, tranquila. Vamos recebendo energia nesse local, tratando esse local. E vamos perceber também essa energia descendo agora para o nosso coração. Nosso coração, ele é o chakra cardíaco. Ele tem a energia verde e rosa. Ele intermedia a energia do alto, a energia dos nossos chakras que estão conectados com o alto, e da energia dos nossos chakras que estão mais conectados com a energia da matéria. Vamos permitir que esse chakra se abra como se fosse uma rosa. Vamos enxergar nisso uma rosa muito bonita. Permitindo que sejam liberadas mágoas, ressentimentos, dores, tristezas, aquela tristezinha lá do fundo. Vamos deixar que essa energia rosa e verde passe por esse chakra e libere todos os nossos sentimentos antigos, cristalizados. Vamos sentir um alívio no peito, permitindo que a vida entre e nos ajude a transformar, para que a gente possa se conectar com emoções do alto, emoções mais leves, com a conexão dos mentores de luz, que a gente possa vibrar nessa sintonia. Vamos sentir também que essa energia vai se alinhando, vai descendo para a nossa região do nosso estômago, que é o nosso plexo solar. Ele é da cor do ouro, um amarelo dourado, muito bonito. Esse chakra ele faz a conexão com o ambiente. Vamos limpando. Geralmente, quando a gente recebe uma notícia que às vezes é desagradável, a gente sente um soco no estômago. É a conexão com a matéria, com aqui e agora. Então, vamos limpar esse chakra, limpar essas impressões. Vamos receber muita luz dourada na região do estômago, tratando esse chakra, para que a gente possa fazer uma troca com o meio mais pura, mais leve, mais fácil, mais fluida, que a gente possa transformar as energias desse chakra. Descendo mais um pouco nessa linha, nós vamos fortalecer o nosso chakra sexual e o esplênico. Ele está conectado ao nosso baço e também à energia dos nossos órgãos sexuais. Ele é um chakra que ele nos liga à matéria. Muitas vezes existem
mecanismos de vampirismo que são ativados ali, porque é um chakra com uma energia um pouco mais densa, ligada à matéria. Nós vamos limpar esse chakra numa cor laranja, muito bonita. Vamos limpar essa energia, soltando tudo aquilo que já não precisa mais, liberando energias tóxicas, liberando eventuais processos de obsessão que estejam ligados ali. Vamos imaginar que a gente coloca como se fosse uma gaze nesse chakra para fechar um pouquinho dele, permitindo haver trocas saudáveis, luminosas, que a gente não haja escoamento da nossa energia de uma forma desnecessária. E por último, nós vamos nos conectar, vamos limpar, trabalhar o nosso chakra básico. Esse chakra, ele é da cor vermelho tomate. Ele nos conecta à terra. Ele é o chakra que nos conecta à vida. Quando ele está desregulado, nós somos mais agressivos, nós somos mais medrosos. Então vamos limpá-lo, trazendo a leveza, a conexão à vida de uma forma saudável, de uma forma centrada, onde nós temos a coragem de tomar as medidas necessárias, as decisões necessárias, a agressividade equilibrada, a agressividade de termos a coragem de caminhar, ir em direção, sem precisar agredir. Vamos sentindo que todos os nossos chakras agora estão completamente alinhados. Vamos perceber que essa energia, ela entra do alto da nossa cabeça, passa por todos esses chakras e se conecta lá no centro da Terra. E nós somos como se fôssemos árvores. Vamos sentir o nosso corpo como se fosse uma árvore, entrando com raízes profundas lá no centro da Terra, recebendo essa energia da Terra, uma energia poderosa, um aterramento no nosso aqui e agora. Isso é um tratamento poderoso para que a gente possa estar enraizado na nossa realidade, aceitando a vida como ela é, mas sem esquecer do nosso movimento em direção ao céu, ao sol, à luz, à claridade, ao Pai, buscando a nossa melhoria, a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso fortalecimento, no aqui, agora. O equilíbrio entre a nossa vida espiritual e carnal. Vamos sentir tudo isso, esse equilíbrio se fazendo no aqui e no agora. Respirando fundo, sentindo essa conexão, tomando posse dessa sensação. Vamos enxergar à nossa frente o nosso mentor de luz e receber o abraço amoroso desse irmão, dessa irmã que nos guia, que nos ampara, que nos envolve em luz e intuições nos momentos em que a gente mais precisa. Vamos fortalecer a nossa conexão com Ele. E vamos perceber que do alto caem as flores de luz de nossa Mãe, que tanto nos ama, que tanto nos acolhe, fortalecendo a nossa esperança, a fé, a leveza no nosso dia a dia. E vamos levar isso para as nossas casas, para os nossos lares, abrindo o evangelho de luz dentro de nossos lares, para que essa conexão se mantenha nele também. E voltando para cá, por último, vamos envolver o nosso planeta nessa energia amorosa do Cristo. Uma energia azul de paz, cor-de-rosa do amor, verde da esperança e dourada de luz que renova todos os bons sentimentos em cada ser, encarnado e desencarnado, agradecendo essa oportunidade da vida, que nós possamos ser cada dia melhores, um pouquinho melhor, iniciando pela intenção dos nossos corações e concretizando naquilo que nós dermos conta de fazer. Que a paz do Cristo esteja com cada um de nós durante toda a semana. Que assim seja.